hoje a avaliação é justamente dos governadores desses estados que fizeram parte da pesquisa Quest de ontem. E chama a atenção aí Ronaldo Caiado, mais uma vez, acho que nem chama a atenção, porque na verdade é igual que da última. Ronaldo Caiado é o governador com maior aprovação. Castro, do Rio de Janeiro, com a menor aprovação, segundo essa pesquisa. Cláudio Castro tem a menor, segundo essa pesquisa, mostra também ali a aprovação de Ratinho, que é muito alta também, ele fica em segundo com 81% de aprovação, Caiado com 86% de aprovação. Na sequência aparecem Eduardo Leite, Romeu Zema, os dois com 62% de aprovação. Tarcísio de Freitas vem na sequência com Jerônimo Rodrigues do PT, com 61%, Raquel Lira com 51% e Castro com 42%. Margem de erro de 2 pontos percentuais em São Paulo, né, e 3 pontos percentuais para os demais estados. O que te chamou a atenção nessas aprovações e nessas desaprovações, Sakamoto? Fabiola, se a gente lê a situação olhando para os números, você vai falar assim, nossa, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior são grandes e excelentes nomes para 2026, porque eles estão bem cotados nos seus estados. Só que são estados demograficamente não relevantes, né? E são estados em que, ainda se fosse Minas, que é um pequeno recorte do resto do país, né? Você pega um governador mineiro com 80% de aprovação, por exemplo, você fala, opa, aí tem, né? Só que não é o caso, e no caso tanto do Goiás, do Caiado, quanto do Paraná, do Ratinho Júnior, né? Isso, as pesquisas mostram o que elas mostram, que eles estão bem avaliados nos seus estados. Isso, por ser Goiás e por ser Paraná, não faz deles nomes nacionais, né? Não faz deles necessariamente nomes nacionais. A pesquisa, de uma maneira geral, mostra o quê? Que Tarcísio continua o principal nome, principal presidenciável. Mas também mostra que Tarcísio teria um caminho muito mais simples se pegasse para o governo do estado de São Paulo. Poderia até eventualmente ganhar no primeiro turno, né? Então, ou seja, o que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra o Tarcísio entre a cruz e a espada, na verdade, né? Que com uma boa avaliação em São Paulo, que poderia mantê-lo aqui no Palácio dos Bandeirantes até o final de 2020, até o final de 2030, quando aí definitivamente Lula já estaria, essa seria a carta fora do baralho, né? Ou ele acaba sendo empurrado para disputar. O problema é que a disputa do Tarcísio depende, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, do preço do arroz, do feijão, da picanha, da cerveja em 2026. Né? Você está com uma economia razoável, mas vai depender da inflação em 2026. Se a inflação estiver boa, Lula se torna competitivo, né? E aí, Lula vai ter a máquina. Economia importa é a metade da história. Economia, digamos, poder de compra e poder aquisitivo. A outra parte é a máquina. Bolsonaro estava uma popularidade baixa, Datafolha em março de 2021, 44%, né, reprovando, 30% apoiando. O Lula está com números um pouco piores, mas ainda assim, do Bolsonaro na mesma proporção. Você chega depois, ele ganha. A máquina faz uma diferença lascada em 2026. Tipo, vai fazer de novo também em 2026. Então, não é um candidato fraco. E aí fica naquela situação. Para Tarcísio sair, para não ser taxado de traidor, para ter apoio do bolsonarismo, para tudo isso, além de dele ter que enfrentar essa questão econômica, de não saber exatamente o que vai acontecer no ano que vem, né? Ele tem aquela coisa que o Bolsonaro não quer largar o osso. Eu acho, no final das contas, se o Bolsonaro mantiver isso, o Tarcísio não sai, não. Então, é isso. Acho que a pesquisa, de uma maneira geral, continua apontando o Tarcísio como o principal presidenciável de um estado em que ele tem o Tarcísio tem uma projeção nacional maior do que o Caiado e do que o Ratinho. Já tem essa projeção nacional, porque é São Paulo, no final das contas, né? Só que tem essa coisa do imponderável. Não dá para saber o que vai acontecer, como o Lula estará no final do ano que vem, e não dá para saber o que passa pela cabeça de Jair. Vamos lá, a Raquel que acompanha também, Raquel aqui em São Paulo, acompanha bem essa situação do Tarcísio de Freitas e a aprovação dele, apesar de não estar ali entre os maiores como o Caiado e o Ratinho, é uma aprovação alta, né? A gente está vendo aqui, ó,
61% aprovam o governo de Tarcísio. Né, 28% desaprovam. E a pesquisa mostra outros dados aí também positivos até, né, para Tarcísio. A gente está vendo esse gráfico aqui, que é a avaliação do governo Tarcísio de Freitas. Inverteu, chegou algum momento em que ali, em dezembro de 2024, ficou com um empate, 37%, e agora voltou a subir mais uma vez, 41% de positivo, 34% de regular, 14% de negativo. Essa é a avaliação do governo de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. O que explica essa avaliação positiva de Tarcísio, Raquel? Fabiola, tem vários fatores. Se você abre a pesquisa, ele tem uma avaliação muito boa em infraestrutura, em todas essas áreas gerenciais. Aonde que o Tarcísio perde espaço é na segurança, né? Por conta dos abusos da PM, das várias notícias negativas que vão surgindo. Agora, o Tarcísio é muito pragmático. Você vê a subida dele no palanque com o Lula, né? Tanto o Lula quanto ele são políticos extremamente pragmáticos, né? Ontem eu conversava ali no entorno do governador e é isso. O projeto ali em Santos é um projeto que não sai sem recursos do governo federal, do governo estadual, então os dois vão subir no palanque e cada um aproveitar a seu modo empreendimento. 2026, o Tarcísio ele vai ser muito pressionado a ser candidato se o Lula estiver fraco. E Bolsonaro também vai ser pressionado a sair do caminho se o Lula estiver fraco. Essa semana mesmo, ao entrar num evento do BTG, que é um grande banco hoje, né? Não só mais banco de investimentos, mas está enorme, está ali competindo com o Bradesco, o Ciro Nogueira, que é um dos líderes da oposição, ex-ministro do Bolsonaro, disse publicamente que vai pedir uma posição do Bolsonaro até o final do ano para saber, né, se ele vai ser candidato, não vai indicar alguém para tentar abrir um caminho para o Tarcísio, porque o Tarcísio precisa se desincompatibilizar até abril, se ele for tentar a presidência. Então, se o Lula estiver frágil, se a popularidade do presidente estiver baixa, você vai ter uma fatia muito grande do empresariado, do mercado financeiro, do PIB brasileiro, tentando empurrar uma candidatura Tarcísio de Freitas, porque ele é o preferido do mercado. Agora, ele vai comprar essa bola? Ele só vai comprar essa bola, na minha avaliação, se for uma vitória muito garantida, porque senão o caminho dele para ser governador de São Paulo de novo e não precisar enfrentar o Lula em 2030, ele está aí, ó, as pesquisas mostram, é um caminho aberto. Agora, eu também acho que ele não vai deixar o caminho, ele não vai deixar a estrada limpa para um outro candidato da direita se o Lula estiver muito frágil. E o Palácio do Planalto também sabe disso. Eles sabem que eles precisam de um Lula com uma popularidade mais forte para manter o Centrão perto de si, para conseguir aglutinar todas essas forças e garantir a reeleição do presidente Lula. Então, assim, o jogo que vai se formando em 2025 agora, dessas alianças, desses apoios, ele é fundamental para 2026, Fabiola. É isso, a Raquel precisa se despedir da gente, tem coluna para escrever, apuração pipocando. Um beijo, querida. Até. Beijo, gente. Até mais. Vamos que vamos, Josias. Hora de te ouvir também sobre essas análises dos governadores, dos estados, né? A gente vê aí Ratinho Júnior, Caiado, com uma aprovação acima de 85%. Tarcísio com uma aprovação forte, né? Está na atração de empresas, sua fraqueza está na segurança, segundo essa pesquisa Quest divulgada hoje. Em Minas Gerais, Romeu Zema também bem avaliado, ele tem bons resultados na educação, falha na infraestrutura e mobilidade. E Rio de Janeiro, problema na área de segurança, é o ponto mais forte, e que é justamente essa situação que as pessoas mais criticam e que fazem com que Castro tenha a pior avaliação entre todos esses governadores que fizeram parte dessa última pesquisa. Como é que você avalia, né, esses resultados? Que recado esses resultados trazem, né? Que recado esses resultados aí podem significar aí para 2026?
Fabiola, há duas sinalizações emitidas pelas pesquisas da Quest, divulgadas ontem e hoje, né? A primeira sinalização é que o Lula, que venceu a eleição de 2022 por pequena margem, chega à metade do seu mandato com a aparência de um presidente que não é imbatível. O poderio do Lula está sob questionamento. A impopularidade dele chega à metade do mandato muito acima do que ele gostaria e do que todos esperavam. Esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal emitido por essas pesquisas é que, não sendo o Lula imbatível, todos os pretendentes ao trono do Palácio do Planalto, na direita, estão muito bem avaliados nos seus estados. Então, se eles se unirem, ou se essa união fosse possível, a vida do Lula seria mais complicada. Então, nós estamos falando de pesquisa feita em 8 estados. 8 estados que têm uma importância capital no resultado de uma eleição presidencial, incluindo o chamado Triângulo das Bermudas, os 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o Lula soma, na pesquisa ontem verificou-se que a impopularidade dele ultrapassou a marca dos 60% nesses estados, e hoje se descobre que o Lula soma mais do que o dobro da desaprovação dos governadores de direita que estão cotados ou que ambicionam o trono de presidente da República, mais do que o dobro da desaprovação. E nós estamos falando de personagens como o Tarcísio em São Paulo, o Zema em Minas Gerais, o Caiado em Goiás, o Ratinho no Paraná, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, personagens conservadores que ambicionam a presidência da República. Evidentemente que, separados, eles representam muito pouco, porque são popularíssimos nos seus estados, mas em âmbito nacional, essa popularidade estadual pode representar muito pouco. Agora, há um desses candidatos, ou desses potenciais candidatos à presidência, que é o Tarcísio, que se mostra competitivo, porque sai bem do seu estado e a pesquisa mostra que ele tem potencial para crescer, não é? E se esses personagens se juntam num projeto comum, o que fica entendido nessa pesquisa, Fabiola, é que a vida do Lula pode ser complicada. Hoje o Lula, a despeito de toda a impopularidade dele, como o outro campo está atomizado, está cada um fazendo o seu jogo, o Lula continua como favorito. Se esse grupo se une, isto não é uma possibilidade negligenciável, não está no horizonte, mas em algum momento esse bloco conservador vai raciocinar e verificar qual é a nossa chance. Aconteceu na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mal comparando, partidos que estão com o Lula na esplanada dos ministérios, alguns com 3 pastas, apoiaram o Ricardo Nunes em São Paulo, foram junto com o Tarcísio de Freitas para esse projeto conservador de reeleição do prefeito de São Paulo. Podem também se entender em âmbito federal. Então, isso é o que as pesquisas estão sinalizando, Fabiola. Não é fácil a vida do Lula hoje. Evidentemente, ele tem 2 anos pela frente, mas ele não emite sinais que mostrem uma capacidade de reação. Pode reagir, pode mudar o jogo, né? Mas hoje ele é um personagem que se mostra um personagem frágil, não é imbatível, e, do outro lado, você tem governadores que são muito populares nos seus estados e que se reunissem, se juntassem num projeto comum, eles dificultariam a vida do Lula. Ô Josias, tem um ponto interessante aí, que a gente sabe que a avaliação de governadores e de presidente, ela é bem diferente, né? Porque a percepção do eleitor em relação à atuação do governador, ela às vezes é muito perdida, né? As pessoas não sabem direito, né? Não tem isso um pouco também, e até mesmo dos prefeitos? Tudo é culpa do presidente da República, não tem isso? Tem muito. Você pega, por exemplo, um tópico para compreender o que se passa, né? Segurança pública. Pela Constituição, a responsabilidade pela segurança nos estados é do governador. O governo federal tem responsabilidade secundaríssima em relação à segurança pública. Mas quando o sujeito tem um celular roubado num grande centro, ele costuma compartilhar a responsabilidade e, por vezes, até responsabiliza mais o presidente do que o governador. E agora está o governo federal tentando, ciente disso,
O Flávio Dino, quando foi ministro da Justiça, já sabendo disso, tinha iniciado uma articulação para colocar em pé o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, porque se o governo federal compartilha da responsabilidade, ainda que subjetiva, não está no texto constitucional, mas o eleitor acaba responsabilizando também o governo federal, então era natural que o governo assumisse de fato a responsabilidade e, já que é responsabilizado, então que interferisse também na segurança pública nos estados. Aí veio o Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, que sucedeu o Flávio Dino, e foi mais enfático até, propôs uma emenda constitucional para instituir essa responsabilidade compartilhada, incluir isso, enfiar dentro do texto da Constituição, formalizando, constitucionalizando esse SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Ocorre que os governadores, no primeiro momento, falaram, não, vai interferir na minha jurisdição, todo mundo contra, o Tarcísio é contra, o governador lá do Rio Grande do Sul é contra, o do Rio de Janeiro é contra, todos estão contra, o Zema de Minas Gerais também contra. Então, a proposta de emenda constitucional não foi nem enviada, está lá na Casa Civil ainda, o governo não encontrou respaldo para enviar isso para o Congresso, e se enviar não vai ser aprovado. Então, sim, Fabiola, o governo arca com certas responsabilidades que nem constitucionalmente não são suas, como estamos citando aqui o exemplo da segurança pública, né? E naquilo que é sua responsabilidade, como a condução da economia do país, por exemplo, às vezes vai bem e a sociedade percebe como uma administração que não vai tão bem assim, porque o preço na gôndola, a inflação está impondo ao consumidor um custo maior do que ele gostaria, está tendo que o consumidor tendo que eliminar determinados ingredientes da sua cesta básica por conta da carestia, não é? Aí o governo é responsabilizado diretamente a despeito de a economia não ir tão mal assim, a economia está crescendo mais do que se imaginava, o emprego agora registrou uma pequena queda, mas ainda tem sinais de estabilidade, a renda aumentou, a despeito de tudo isso, a economia, a pujança econômica é percebida negativamente pelo consumidor. Então, o governo paga pelo que é responsável, paga também pelo que não é tão responsabilidade dele. Não é? E assim é a vida. Não é? Assim é a vida. O fato concreto é que o Lula está impopular e os governadores estão populares, os governadores de direita que ambicionam o trono federal estão populares nos seus estados. Se eles se juntarem, a situação do Lula fica complicada do ponto de vista político em 2026, Fabiola. Tá aí. Olha, para quem está nos acompanhando pela TV, a gente vai fazer mais um intervalo e, na sequência, a gente vai ter uma conversa muito interessante com um banqueiro, inclusive, um economista, para nos trazer aqui um pouco do olhar desse mercado, né, que tem preferido Tarcísio de Freitas, por exemplo. Quais são essas motivações e esses interesses? Vamos entender isso logo após o nosso intervalo aqui no nosso All News. Eu queria trazer um pouco mais agora sobre a pesquisa, outros dados da pesquisa, tem até as análises muito interessantes do Felipe Nunes, né, que é justamente o coordenador dessa pesquisa, da Quest, e aí ele fala sobre o cenário estimulado para o governo de São Paulo e o quanto o Tarcísio está forte nesse cenário, né, Sakamoto? Queria só a sua análise a respeito disso. Tarcísio lidera com 38%, Haddad com 15%, Pablo Marçal com 12%, Márcio França, 6% das intenções de voto. Na sua análise, por que essa avaliação positiva aí e essa vantagem de Tarcísio diante dos demais numa disputa em 2026 para governo do Estado, né? Fabiola, primeiro, acho que é falta própria de outras forças, né, dentro do estado de São Paulo que façam de fato oposição. Você tem PT, você tem outros partidos, mas não é uma oposição forte, é uma oposição pequena, não pelo pessoal, o pessoal não fazer oposição, eles fazem, mas na verdade o grupo de oposição de uma maneira geral é pequeno, né? Então isso acaba facilitando bastante o governador. Segundo, ele tem um grupo de pessoas que o apoia e vai continuar apoiando. Ele tem como benefício o bolsonarismo raiz, ele tem como benefício também aqueles que eram tucanos e que deixaram, e com a hecatombe sofrida pelo PSDB,
acabaram migrando para esse grupo, né? Eles apoiam o Tarcísio, se reconhecem com o Tarcísio. Terceiro, o Tarcísio ele tem sido muito esperto em São Paulo em acabar agradando diversos grupos. Inclusive, ele não desagrada em muitos setores, o centro em São Paulo, às vezes até a centro-esquerda, né? Tem a questão da segurança pública, inclusive é muito bom que ele esteja indo para o Guarujá para inaugurar projeto de túnel e não para entrar com Operação Escudo, Operação Verão, que deixa dezenas de mortos pela Polícia Militar. Né? É saudável que isso aconteça, que mude, inclusive, o foco da entrada do Poder Público Estadual na Baixada, mas ele acaba entregando projetos, ele acaba dialogando com diversos grupos, ele acaba se adaptando bastante, né? Ele, como a Raquel colocou, ele é bastante pragmático nesse sentido, né? Então, você vai somando isso, né? Você vai somando todos esses pontos, né? E vai acabar, na verdade, garantindo para ele a manutenção. E ele também foi muito esperto. O Tarcísio, ele se coloca nas redes sociais, então ele dialoga muitas vezes com o bolsonarismo usando um boné de Trump e depois está ao lado de Lula inaugurando um projeto comum. Então ele vai se adaptando também. Isso aí acaba atingindo vários grupos do eleitorado. É isso.